Graça de Deus. Bom dia, Igreja de Cristo. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus é muito bom. O tema de hoje é sobre fidelidade. A gente está num intervalo entre as nossas séries de pregações, mas semana passada eu me senti bem tocado, bem inspirado na palavra, e daí eu quis fazer uma sequência do tema de fé, de fidelidade, e hoje então fica como uma continuação. Quem perdeu a mensagem de semana passada pode checar lá no YouTube, tem ainda registrado, mas Deus é muito bom. A fidelidade é uma coisa interessante, é uma postura que a gente tem, talvez você poderia até dizer que é um estilo de vida, mas de quem decide tomar atitudes de fé. A fé é o que nós temos, a fé é o que nós podemos expressar, mas a gente tem que ter continuamente atitudes, tem que ter uma postura de decisão. Isso é fidelidade. Fidelidade que perfeitamente a gente só pode ver Deus tendo essa fidelidade. E para nós temos muitos desafios. Como nós podemos viver uma vida que tem esse estilo de vida que demonstra a fidelidade, que isso é para nós, de nós para com Deus, adoração. A gente tem alguns desafios. E eu queria falar sobre dois desafios que a gente tem nessa jornada, né, de demonstrar, de viver dessa forma, e talvez um caminho em relação a isso. Primeiro desafio, o que acontece se a gente não tem o que a gente precisa para ser fiel a Deus? Depois, o que acontece quando a gente tem o que a gente não precisa para ser fiel a Deus? E daí, finalmente, o que acontece quando a gente tem o que a gente precisa? E eu estava pensando, né? Semana passada, eu escutei de relance o nosso irmão jovem Code perguntando para a Angélica, mãe dele, sobre a calibragem do pneu. E aí eu tive uma percepção tremenda sobre a minha inqualificação sobre o assunto. Eu não entendi absolutamente nada que eles estavam falando. Mas é bom, né? Porque daí eu fui pesquisar para entender sobre o que era, né? Eu sei que tem números e tem a palavra calibragem, mas eu entendo que tem pressão, né? A parte da ciência até talvez eu entenda um pouco melhor. Mas cada carro, cada pneu tem um número diferente. Isso me deixou muito bugado, porque quando eu era mais novo, mais novo assim, né? Já dirigia, né? Já tinha carteira de motorista. Quando eu fui começar a dirigir o carro dos meus pais, eu não sabia, né, o que era. Daí meu pai um dia falou assim, o pneu está um pouco murcho, você passa lá no posto, você calibra. E ele só falou isso. Aí eu cheguei no posto e eu pensei, bom, é só clicar no botão, porque eu já vi, né, do vidrinho antes ele fazer. Aí tinha o seletor de número, né? Aí foi intenso aquela vez. Naquela época eu só liguei para meu pai, perguntei qual era o número, coloquei e deixei. Eu achei que era o mesmo número, ou seja, para sempre, em qualquer carro, todas as estações. Na Kombi eu descobri que era outro número, tive que pesquisar na internet para você ver a humilhação. E eu não achei nenhuma resposta definitiva, porque um lugar falava uma coisa e outro outra. Como nenhum deles era meu pai, eu não sabia se eu podia confiar. Então, ficou assim, né? Mas uma coisa que eu tinha uma noção meio rasa, que eu ainda tenho, mas eu tentei pesquisar um pouco melhor, que era, se tem menos do que o certo, é ruim, se tem mais do que o certo, é ruim, né? Isso acho que deu para entender. Mas eu queria saber o que acontecia quando tinha menos ou quando tinha mais. E daí o Google me respondeu, então o pessoal que entende, se puder me dar o olhar, né, se o Google não tiver certo, vocês me avisam, não sou eu, foi ele. E o pessoal que não entende também me acompanha, porque a gente vai ficar um pouco perdido. Mas eu entendi que pneu murcho ele é ruim porque fica difícil a direção, talvez fica meio duro, não sei. O consumo, não sei, da gasolina se aumenta porque ele não roda muito bem, talvez ele desgasta a borracha do pneu, e quando está cheio demais, eu achei estranho, né? Por que cheio demais seria ruim? Eu não sei que estoure, mas o negócio deve ser forte demais para estourar com a bomba da coisa. Então, eu não achei que seria um problema muito grande colocar mais, né? Mas a internet diz que, dependendo, né, se está cheio demais, daí você passa em alguma pedra, alguma coisa, ou está correndo muito rápido, porque ele não tem aquela elasticidade, talvez ele estoure mesmo, e mesmo se não estourar, ele vai ficar meio instável, né? Que nem se você tiver de pé com as duas pernas coladas uma na outra, até você consegue ficar, mas se você tirar uma, fica mais difícil, né? Então, quanto mais cheio, menos parte encosta no chão, e daí mais instável, ele força talvez a mola. Esse daí eu não entendi por quê, mas diz que força a suspensão, que eu também tive que pesquisar o que era. Mas e daí os lugares falam, nenhum site fala sobre o que acontece quando está bom, né? Eles só falam o que acontece quando está ruim, porque
Claramente, se está bom, não tem o que acontece, isso é o que deveria ser, né? Foi projetado para ser desse jeito, então ninguém explica o que acontece quando está certo. Porque quando está certo, a gente não precisa pensar, a gente só segue em frente e dirige e não acontece nada de ruim, né? Nem sempre o que está certo é o mais chamativo. Às vezes, quando não está bom, a gente percebe mais os sintomas. E quando está bom, às vezes passa despercebido, porque deveria ser assim o tempo todo. E na nossa vida de fidelidade, eu achei que compara muito bem essa situação. Quando a gente está meio murcho, meio vazio demais, eu peguei lá o texto de Abacuque. Na verdade, a gente vai meditar no capítulo 2, mas vamos ler primeiro um pedacinho do capítulo 1. Se puder colocar aí. Versículos 14 a 17, eu vou ler na NVI. Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Aqui é uma fala de Abacuque, uma queixa dele para Deus sobre a situação que eles estavam vivendo. Um cenário da época do profeta, que a nação do povo de Deus, de Israel, estava sendo dominada por uma nação inimiga, que era ímpia, que era idólatra, que estava dominando e estava esvaziando, estava destruindo o povo de Deus. E ele sentiu que, será que Deus não está fazendo nada a respeito? Será que tem um problema? E ou Deus não acha que isso é um problema, ou ele quer que isso aconteça, mas tem alguma coisa, e ele foi lá reclamar com aquele que podia fazer algo a respeito. Ele comparou a situação do povo como se nós, o povo de Deus, fôssemos peixes. E peixes que estão lá no mar, que deveriam estar onde estavam, não estavam porque eles estavam sendo esvaziados de lá, eles estavam sendo fisgados por essa nação inimiga. E esses inimigos, ou até talvez os que foram fisgados e gostavam disso, eles idolatravam a rede, porque se a rede que está tirando os peixes é a fonte da renda, supõe-se que da perspectiva deles, então a rede é o motivo das dádivas, das coisas boas. E a rede, na verdade, é só uma ferramenta, olha só que bobeira é o que estava acontecendo, e isso para ele não fazia sentido, era motivo de reclamação. E da rede de Deus estava sendo esvaziada. Os peixes que deveriam estar na rede de Deus e não na rede idólatra não estavam, e a nação estava desolada. É isso que ele via, é isso que ele citava sobre as circunstâncias. E nas nossas também temos muitas parecidas, né? A gente vê a nossa situação, o mundo nunca está em estado perfeito, a gente sempre vê questões difíceis no governo, lutas, a gente vê na questão mundial também acontecendo conflitos, pessoas sofrendo, fome nunca conseguiu desaparecer, nem a pobreza, e a gente pensa, nossa, né? Será que está tudo certo? Isso pensando lá fora, mesmo dentro a gente vê questões difíceis, né? A nossa vida pessoal sempre tem lutas e desafios cada dia. Essa semana, eu comecei a semana, por motivo nenhum, eu senti muito esvaziado. Dessa vez não era fome, nem sono, eu só estava um pouco esvaziado, me sentindo um pouco para baixo, não entendia muito bem. E às vezes a gente tem essas questões, nessas questões nos nossos dias, de coisas que estão um pouco fora do lugar, que às vezes chamam a atenção porque não deveriam ser, não deveriam estar dessa forma. Mas o risco que a gente passa nessas situações, porque essas situações são normais, a gente vai passar por dificuldades, a gente passa por dores, a gente passa por conflitos, o risco é a gente esvaziar da rede do Senhor. Quando está passando por situações difíceis, que nem o pneu, que talvez passa por uma lombada, talvez passa por cima de pedras, se não está certo do jeito que está, por exemplo, se tiver algum furinho, toda vez que ele sentir atrito, toda vez que ele sentir impacto, talvez vai esvaziar um pouco mais. E da nossa vida também. Toda vez que a gente passar por alguma coisa, se a gente não tiver com a mente voltada para Deus, com nossos corações dedicados ao Senhor, pode ser que a gente perca um pouco da gente, um pouco do que a gente deveria ter. E se o pneu murcho fica difícil de virar, a direção fica difícil de retornar. Se a gente se esvazia do que era para ser de Deus, a gente não sabe para onde a gente tem que ir, a gente não tem lá o combustível que está gastando demais, a gente sente um desgaste acumular, se a gente não se alimenta da palavra do Senhor, da oração, a gente se vê quebrar cada vez mais e as coisas começam a ficar difíceis. Então, olhando para essa circunstância, para a situação que o povo de Israel estava vivendo naquela época, e a gente sabe que aquilo passou, mas
se a gente olhar para a gente mesmo, você já checou, tem checado se seu coração está murcho agora? Pessoalmente, eu não sou muito bom. Eu falei que eu não sou bom de carro, né? Eu não sou muito bom de checar, mas graças a Deus tem o irmão Maurício ali que toda vez ele chegava e falava assim: "Ô, o pneu tá, né? Você passa lá no posto depois". E ele falava isso todo domingo. E não é como se o pneu murchasse tão rápido, é só que eu esqueci. Mas graças a Deus ele falou isso de novo e daí depois eu não lembrei, né? A gente precisa de um tempo de reflexão. A gente parar para pensar, será que o meu coração está bem? Será que está alguma coisa murcha? Talvez seja pequeno demais para fazer algum efeito grande na vida, mas nada é pequeno demais para a gente não prestar atenção. Como será que você tem no que você deveria ter dentro do seu coração? Outra coisa que eu queria pensar era se a gente às vezes está meio inchado, que nem quando às vezes a gente faz um corte e não estava muito limpo a área e começa a inchar porque está infeccionado, e isso não é bom. A gente vê essas situações na nossa vida. O texto de Abacuque continua assim, capítulo 2, versículo 4. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Essa é a resposta de Deus para essa queixa que Abacuque estava passando, que estava falando, e Deus responde e revela que sim, os ímpios vão sofrer as consequências. Talvez não vai ser agora, talvez não vai ser do jeito que ele estava imaginando, mas o ímpio vai sim receber as consequências. Ele diz aqui, o ímpio está envaidecido. E essa é uma frase muito difícil de traduzir, eu mesmo não consegui traduzir muito bem. Eu tive que pesquisar um pouco alguns estudiosos mais qualificados na área, e os estudos são muito mais compridos em um versículo só do que eu imaginava. A frase aqui, no literal, por isso é difícil de entender, eles traduziram para o ímpio está envaidecido, a palavra é está inchado. Só. Está escrito só está inchado. E daí depois continua. Seus desejos não são bons, o que está escrito lá em hebraico, a alma não anda reta. Então está escrito, está inchada e a alma não está andando reta. Mas depois, né, a graça da semântica ajuda porque ele fala, o justo viverá pela fidelidade. Então a gente pensa, bom, o que está errado é o ímpio. Por isso ele falou, o ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons. Mas envaidecido não significa só que a gente tem muita vaidade, que a gente acha que a gente sabe o que a gente tem que fazer. A nossa alma está inchada e por isso ela está andando torta. O pneu está cheio demais e ele não está indo para o lugar onde ele deveria estar. A gente não está com o contato que a gente deveria ter no chão e a gente não consegue se equilibrar direito. Isso acaba forçando nossas vidas, isso acaba fazendo perder o controle da direção quando a gente se alimenta demais com coisas que não deveríamos ter. Não estarmos só vazios do que deveríamos ter, mas às vezes a gente está cheio demais de coisas que não são boas. Como colocar óleo demais numa receita de bolo, ele vai ficar meio rançoso, meio pesado. Ou se você pegar e for fazer uma mala de viagem, colocar coisas demais que você não precisa, vai ter muito peso, talvez nem vai caber direito no porta-mala. Se a gente enche demais a barriga com coisa que não é nutriente, a gente pode passar a sensação da fome, mas o corpo começa a fraquejar. Será que eu tenho lido a palavra de Deus apenas por ler, e às vezes eu leio e isso passa batido? Ou será que tem sido a verdade dele fazendo diferença na minha vida e realmente nutrindo? Será que nós temos tido conversas edificantes com nossos irmãos, ou a gente tem gastado talvez mais tempo tirando conversa fora? Será que eu tenho exercido realmente a fé daquele que confia no poder de Jesus, como a gente viu na semana passada, de pedir apenas uma palavra porque tem tanta convicção? Ou talvez eu estou duvidando um pouquinho mais e me enchendo de arrependimentos em vez de enchendo de coisas boas? Será que a gente está inchado com coisas que não são boas? Será que nossos pensamentos têm sido lotados de desesperança, de dor, de críticas? O que tem enchido o seu tempo, seus dias, seus pensamentos? Mas a gente vê aqui uma terceira coisa diferente. Quando tudo pode estar certo. Lá em Abacuque, na continuação do texto, eu vou
reler a parte do versículo 4, o justo viverá por sua fidelidade. E daí depois ele continua lá um pouco mais para baixo. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Deus, ele continua. Aqui tem 5 cânticos de zombaria, eu li apenas um deles, que Deus ele coloca em relação aos ímpios, aqueles que estão com a alma que não está reta. E uma dessas comparações que a gente vê aqui é essa da cidade. Se a cidade é edificada com sangue, estabelecida com crime, se qualquer coisa é feita com fundamentos que não são bons, do Senhor vai vir que, né, o resultado disso, o único uso para uma coisa que é inútil, talvez seja só pegar fogo. Satisfazer o fogo, é o que ele diz, né? E as nações vão ficar cansadas sem motivo para isso em vão. Isso é para os ímpios, aqueles que são incrédulos, aqueles que desprezam a direção de Deus. Mas isso, de certa forma, de nos afadigarmos em vão, pode acontecer conosco também, quando nós estivermos vivendo dessa forma, se nós estivermos cheios demais de coisas ruins, vazios demais das coisas boas. É como construir uma cidade e ela não servir para nada. É como tentar morar no castelo de areia que você faz na praia, não vai funcionar. A conclusão que a gente tem nesse capítulo, a gente vê lá no finalzinho do capítulo 2. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. Em silêncio toda a violência que eles estavam passando, em silêncio toda a dor, todas as incoerências que parecem acontecer, em silêncio até o clamor do profeta que está espremendo as suas queixas com Deus. Não como se ele estivesse duvidando da autoridade de Deus. E a gente fala bastante, né? A gente tem essa liberdade de expressar nossos corações a Deus, mas quando a gente percebe que o Senhor está no seu santo templo, diante disso, nada mais faz barulho. Diante disso, tudo é devido silêncio, zelo, respeito diante do Senhor, Deus que está no templo, o único Deus que habita no templo, porque os outros são simplesmente casas vazias. Em comparação à majestade de Deus, mesmo que a gente esteja louvando com todo o nosso coração, isso ainda é um silêncio majestoso diante de Deus, tanto o bom quanto o ruim, mas diante dele nada mais tem comparação. Silêncio, às vezes que passa despercebido. O Senhor, a presença dele na palavra de Deus nós vemos bastante, é expressa com a metáfora de preenchimento. Deus, ele habita no tabernáculo, o Espírito Santo habita na vida daqueles que creem em Cristo Jesus. No templo de Deus está cheio da presença do Senhor, nada mais argumenta, nada mais importa, nada mais, por mais incoerente que pareça, tem efeito final no plano que Deus tem para as coisas. Por isso, a gente vê lá em Hebreus, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Porque Deus está no templo dele, porque Deus está preenchendo o seu templo, preenchendo nossas vidas, a gente tem sim motivo para não desistirmos da fidelidade. Se a gente tem desafios de estar vazio do quando a gente deveria estar cheio, e se a gente tem desafios de estar cheio demais quando a gente deveria estar vazio, quando a gente olha para a nossa referência, que é Jesus Cristo, quando a gente olha para o número certo que deveria ter lá, na calibração, a gente tem motivos para ser fiel. Não é como a gente consegue alcançar a fidelidade, como se fosse algum exercício que da nossa força a gente conseguisse ter, se eu seguir uma receita específica, se eu fizer dessa forma, né? Não é o que a gente tem que fazer para ser fiel. Para onde a gente tem que olhar, como a gente tem que ser para assim responder a Deus. Da fidelidade de Deus, a nossa fé se expressa e sim, a gente consegue refletir essa fidelidade também. Em Abacuque nós vemos ainda,
Deus, no centro desse texto, né? No meio de tudo isso, entre o lamento do profeta, entre a resposta de Deus e a zombaria, no centro de tudo isso está escrito o seguinte: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu acho que eu li a palavra errada, né? Como as águas enchem o mar. Eu li na Almeida. Diante de tudo que acontece. E o mar é uma metáfora bem de caos. As águas no Antigo Testamento normalmente se referem a coisas que não dá para controlar. Diferente de uma coisa sólida, que se eu segurar para cima, ela vai para cima, se eu deixar para baixo, ela vai para baixo. Se eu pegar água e tentar puxar, ela vai escorrer pelos meus dedos. Água é caos, e a água sempre vai preencher. Da mesma forma que a água preenche o mar, e ela sempre vai ser isso, e sempre vai ser essa constante, a glória do Senhor, o conhecimento da glória do Senhor, a compreensão de que Deus é glorioso e a manifestação da glória dele, inevitavelmente vai preencher as coisas. Não vai ser a desolação, não vai ser o vazio que a gente sente no final das contas. A terra, ela não vai ser cheia do que é ruim, como uma alma que é inchada demais. Ela vai ser cheia da glória do Senhor. E a gente vive em terra seca. A gente sabe que a gente pode talvez tomar de fonte de água doce, mas imagino, talvez então não faria diferença as águas que cobrem o mar se a gente vive só aqui e a gente não tem relação com isso. Mas se a gente sabe pela ciência, não tivesse água no mar, o nosso ecossistema ia mudar completamente. Isso ia nos afetar, por mais que não diretamente a gente tenha contato com isso, por mais que não perceptivelmente a gente vai ter. Se a terra precisa ser cheia da água do mar, a terra precisa ser cheia do conhecimento da glória do Senhor. Não faria sentido existir a existência. A criação está aqui se não fosse a glória do Senhor. Existir bondade no meio da maldade, existir esperança no meio das dores, existir saída para a nossa incredulidade, para os nossos erros e nossas falhas quando a gente tenta ser fiel. Mas existe porque a glória do Senhor está aqui. E se existe essa necessidade da terra ser preenchida, da nossa parte existe a necessidade de eu e você sermos preenchidos cada vez mais com o Espírito do Senhor. Porque se de tempo em tempo o pneu murcha, por mais que não tenha furo, de tempo em tempo a gente precisa se encher. E esse tempo em tempo é hoje em hoje e agora em agora. A todo momento a gente continua se enchendo, porque nós não somos vasilhames perfeitos, vai escorrer da nossa parte. Que flua em nossas vidas o Espírito do Senhor. Essa é a nossa direção de fidelidade. A gente deseja manter essa fidelidade. Então a gente tem que estar cheio de Deus todos os dias, a gente tem que estar vivendo no Espírito, a gente tem que fazer as coisas que a gente pode expressar a nossa fidelidade e nos alimentarmos. Lemos da palavra, meditarmos no que o Senhor diz, temos uma rotina de oração, vivemos a vida ministerial, mas não são tarefas, não devemos encarar essas coisas dessa forma. Isso é expressão da nossa devoção. Então, o nosso exercício, o nosso esforço não está em fazer as coisas que a gente faz. O nosso esforço está em olhar para Deus e sermos cheios do Espírito. Em dedicarmos o nosso coração. A primeira coisa na nossa manhã ser voltar nossos olhos a Deus e tentar se reorientar, se encher dele, e todas as outras coisas aí sim vão ser consequências. Quando a gente tenta demais preencher a nossa lista de tarefas cristãs, a gente não vai vencer elas. A gente nunca vai conseguir completar. Quando a gente tenta demais olhar para Jesus, a gente vai perceber que as outras coisas começam a se encaixar. E quando a gente tenta fazer elas, Deus vai mostrar a sua graça. Se uma cidade é construída com coisas ruins, se a nossa vida for construída de forma que não deveria, ela vai ser destruída inevitavelmente. Mas se tem algo que é bom, mesmo se for destruído, esse algo vai ser retornado. Jesus ele fala lá no Evangelho de João: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Mesmo se o templo, e aquele templo estava acontecendo tudo o que não deveria estar, fosse destruído, algo seria levantado. E Jesus não estava falando sobre a construção, ele estava falando sobre ele mesmo. Mesmo que eles tentassem apagar aquele que falava a verdade, aquele que era a palavra de vida, ele retornaria em 3 dias, e ele retornou. Isso foi salvação para todo aquele que crê. Uma construção cheia do que é bom, mesmo que caia, será refeita, e não só refeita, mas refeita em glória. Jesus ele voltou, mas não da mesma forma, ele voltou glorificado. E isso é esperança, porque se nós podemos morrer em Cristo e retornar com ele, também retornaremos em glória. Também veremos o mundo de outra forma, com outras lentes, não esperança que é simplesmente algo pequeno lá no fundo do horizonte, mas plenamente, intensamente, todo o nosso redor ser cheio da glória do Senhor. A gente tem que ansiar por isso muito forte, porque vai chegar.
E a gente não precisa se alegrar só quando for lá. A gente pode se alegrar isso hoje. A gente pode ver o vislumbre do que é o Senhor, porque o Espírito Santo habita em nossas vidas. Então, se você tem vivido a vida e algo tem parecido errado, preste atenção. Peça para Deus analisar o seu coração, te sondar e te mostrar. Talvez tenha algo que você deveria retirar de lá. E talvez tenha algo que você desesperadamente precisa buscar para preencher a sua vida. Esse alinhamento é a solução para o nosso vazio. Esse alinhamento é a solução para a nossa fidelidade. Se tem alguma coisa de errado, então eu faço esse convite, não só nessa manhã, mas coloque seu coração nesse momento, para que o Senhor trabalhe. Expresse diante de Deus, pode começar a orar onde você está. O que será que Ele tem para mudar em sua vida? O que será que você poderia se alimentar mais? Será que é algo que você precisa mudar do seu olhar, das suas opiniões, das suas tarefas, dos seus exercícios? Se tem alguém que ouviu essa palavra e não conhece a Cristo, eu também faço o mesmo convite. Olha para essa direção, quem sabe você nunca calibrou o pneu na sua vida e por isso está totalmente caótico. Ou talvez você não perceba, mas as coisas já têm começado a desandar. Faço esse convite a todos nós, vamos orar juntos diante do nosso Senhor. Que seja Ele, não nossas opiniões, que seja Ele, não a nossa meditação nesse momento, que seja o Espírito Santo do nosso Deus transformando nossas vidas. Se nós não somos capazes, se nós não conseguimos, certamente Ele o é. Senhor Santo Deus, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. O Senhor já é presente aqui, mas nós queremos fazer esse exercício de explicitamente demonstrar para o Senhor a nossa postura e nossa decisão de querer viver uma vida diferente, não viver simplesmente baseado nas coisas que parecem incoerentes, de não viver escravo de depressão, de não viver escravo de vazio, de não viver escravo de tarefas sem sentidos, mas que a gente possa ser preenchido pelo Senhor e a nossa vida ser conduzida corretamente. Que o Senhor nos reoriente, que o Senhor nos encha para que a gente possa viver de forma harmoniosa, não apenas a nossa vida, mas com nossos irmãos. Se nós temos relacionamentos que estão atritando mais do que deveriam e tem crises que não parecem fazer sentido e não parecem ter solução, que o Senhor possa vir trazer da sua glória também nesse lugar, que a sua presença possa abundar nesse meio, que se tem alguém que precisa da tua graça, possa receber, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom, e no tempo devido certamente o Senhor manifestará. Nós cremos, nós pedimos que o Senhor possa reforçar nossa fé, que o Senhor possa reforçar nossa convicção, para que nós possamos tomar decisões acertadas, para que nós possamos ir na Tua direção, para que nosso serviço ministerial não seja tarefas e trabalho, mas seja glória para o Teu nome. Que a Tua igreja, a Igreja Holiness Suzano, e a Tua igreja no mundo também possa ir segundo os Teus planos, não apenas trabalhando por trabalhar, não apenas agindo por agir, mas que nós possamos Te adorar e Te glorificar, orientados pelo Senhor, ajustados completamente segundo o Teu Espírito Santo. Por favor, enche nossas vidas, nós Te pedimos, crendo que o Senhor certamente o fará. Nós oramos em nome de Jesus, amém.